Ei, boa noite a todos. Boa Boa noite, noite, professora. Ronan. Boa Tudo noite. bem? Tudo jóia? Vamos começar então? Vamos lá. Então tá ótimo. Primeiro, né, eu queria agradecer a comissão organizadora da Semana de Enfermagem da Escola de Enfermagem aqui da UFMG pelo convite. É uma honra para nós participar. Quero, né, fazer esse agradecimento na pessoa da professora Sônia Soares e de toda a comissão. Além disso, agradecer a Rosânia pelo brilhante trabalho que ela tem desenvolvido e, né, colocado a escola aí nesse patamar que a gente tem observado. A nossa live, então, ela tem o tema do manejo clínico nos pacientes infectados com Covid-19 em unidade de terapia intensiva. Eu vou explicar para vocês como que a gente programou, né? Eu convidei o enfermeiro Ronan de Souza, ele é enfermeiro intensivista e coordenador do CTI do Hospital das Clínicas aqui da UFMG, e a enfermeira intensivista Iris Lima, lá do Sergipe. Os dois estão na linha de frente para trabalhar em relação a essa questão da Covid-19. Vocês observaram que é um tema amplo. Nós temos aí uma hora para trabalhar essa temática e eu agradeço a eles o aceite, né? A nossa live, a gente vai começar, eu vou começar discutindo aí com o Ronan em relação à organização desses leitos de terapia intensiva para o recebimento desses pacientes. E depois a gente vai falar da assistência de enfermagem propriamente dita. O que que muda? O que que a gente tem dificuldade? E aí a Iris vem nessa segunda parte para contribuir conosco. Eu já agradeço aqui o Ronan e a Iris. O Ronan é um super parceiro, né, Ronan? A gente tem trabalhado junto e tem sido muito gratificante, muito bom. Eu te agradeço muito você ter aceitado. Ah, tá aqui. Eu que Em já... relação ao... Obrigada. Em relação Não, às unidades de terapia intensiva, eu vou começar falando o que, que é, né, a unidade de terapia intensiva, qual que é o objetivo dela, né? O objetivo é prestar atendimento a paciente grave ou de risco. Além disso, esses pacientes precisam de uma assistência ininterrupta, tanto médica quanto da enfermagem, da fisioterapia. E além disso, a gente precisa contar com equipamentos e com recursos humanos que são especializados. Então, por isso a enfermagem dentro, né, em terapia intensiva, ela é uma especialidade. E além disso, a gente não pode deixar de falar aqui, né, do bicentenário da Florence, que ocorre esse ano, e a gente vivendo essa situação de pandemia, que exige tanto da terapia intensiva. Além disso, a Florence, ela foi uma das precursoras da terapia intensiva. Por que que ela foi uma das precursoras? Ela classificou os pacientes em relação à sua gravidade e ela deixou lá dentro dos hospitais os pacientes divididos por esse risco de agravamento e também próximos dos enfermeiros para que eles pudessem observar, terem uma maior vigilância em relação a esses pacientes. E assim começou o delineamento aí da terapia intensiva. O que, que é importante a gente contextualizar? O Covid-19, que é essa doença, né, a OMS declara a pandemia em 11 de março, e a gente tem que lembrar que 80% desses pacientes, eles são assintomáticos ou oligossintomáticos. 20% desses pacientes vão apresentar a forma que precisa de hospitalização. E desses 20%, 5% vão demandar, de fato, o leito de terapia intensiva. E a gente tem observado uma mortalidade elevada desses pacientes, né, em torno aí de 50%, é o que mostram os estudos. E o que que ocorre, né? O que que a gente viu? Que a terapia intensiva, ela aparece aí para o mundo inteiro como fundamental para garantir a assistência desses pacientes. E a criação de leitos de terapia intensiva de forma rápida. Por isso que é importante nós termos mecanismos de formação desses profissionais para garantir a abertura desses leitos. Aqui no Brasil, o que que nós observamos? Nós temos 2,2 leitos de terapia intensiva
para cada 10 mil habitantes. E a OMS recomenda que a gente tenha acima de um leito de terapia intensiva para cada 10 mil habitantes. Então, a gente poderia pensar assim, não, então tá tranquilo, né? Só que a gente não considera nessa padronização situações de catástrofe e nem de pandemia, que é isso que a gente tem vivenciado. E, além disso, o que é importante a gente destacar? O Brasil é um país de dimensões continentais. E nós temos, para o SUS, que atende 75% da população e que nós somos árduos defensores, nós temos 1,4 leitos de terapia intensiva para cada 10 mil habitantes. E a gente sabe que aqui no Brasil, nós já trabalhamos com uma taxa de ocupação das unidades de terapia intensiva muito alta, em torno aí de 90%, né? E, além disso, se a gente for pensar nos leitos de UTI privados, nós temos 4,9 leitos para cada 10 mil habitantes. Só que nós temos inúmeras diferenças que são regionais, de equipamento, de formação de RH, de profissionais especializados, e a média de internação dos pacientes com Covid-19, ela é em torno de 14 dias, o que impacta consideravelmente no tempo que esse paciente fica na unidade de terapia intensiva. E a gente também precisa considerar a disponibilidade de insumos e de medicamentos. E uma última questão, né, finalizando essa parte para que o Ronan conte a experiência do HC, que eu queria falar um pouquinho, são os desafios culturais que a gente tem em relação às unidades de terapia intensiva aqui no Brasil. Quais são eles? Nós temos um perfil de paciente de terapia intensiva que atualmente é atendido, que é em torno aí de 14,5% dos pacientes ventilados. Com a questão do Covid-19, o que nós vamos começar a observar? Pacientes mais graves dentro da terapia intensiva, profissionais consequentemente mais cansados, com burnout, né? A gente já tem observado, visto aí alguns estudos que tratam disso. Nós temos essas assimetrias regionais, a baixa quantidade e qualificação de profissionais especializados em terapia intensiva, o que vai demandar que esses profissionais precisam, né, os que não são especialistas, e também os especialistas precisam fazer uma atualização em relação a essas diretrizes para o atendimento dos pacientes com Covid, eles precisam ter uma necessidade de treinamento, de seguir rotinas e protocolos, e a gente precisa considerar, como aconteceu no mundo inteiro, e não está sendo diferente no Brasil, o adoecimento dessa força de trabalho, né? E, infelizmente, a gente também tem perdido muitos colegas, né? E, além disso, né, tudo que já foi feito, então, para reduzir a morbidade e mortalidade em terapia intensiva, considerando os bundles, a segurança do paciente, ela precisa ser mantida, porque é isso que, de fato, vai fazer com que nós tenhamos um desfecho melhor, né, em relação a isso que já é bastante sólido na terapia intensiva, mas que vai aí melhorar a assistência que é prestada, o cuidado prestado. Além disso, reduzir o tempo de internação, porque esse paciente provavelmente vai sair muito mais rápido da terapia intensiva, vai ter mais leito liberado e, além disso, a gente vai ter profissionais que vão ficar, muito possivelmente, vendo esses pacientes tendo alta da terapia intensiva, muito mais satisfeitos com o seu trabalho. Então, isso a gente quis trazer um panorama global, né, pelo pouco tempo que a gente tem, porque a gente oferece um curso de 120 horas para tratar do manejo clínico, né, em todas as áreas, que o Ronan participa com a gente, tem contribuído, colaborado bastante. E agora eu vou passar a palavra para ele contar para a gente da experiência, como que no HC os enfermeiros se mobilizaram para trabalhar em relação à abertura desses leitos, o que foi fator facilitador, dificultador. Então, Ronan, agora fica à vontade aí para contar para o pessoal. Professor, eu primeiramente quero agradecer pelo convite, né? Na pessoa da professora Andresa, a professora Sônia, da Escola de Enfermagem, toda a equipe da Escola de Enfermagem, né? É um privilégio para a gente poder trabalhar em parceria com a escola
a gente acredita na enfermagem que tem o cuidado fundamentado na ciência, e a ciência está na escola, né? A gente acredita nisso. A nossa experiência, né? Hoje eu estou como coordenador de terapia intensiva do CTI adulto do Hospital das Clínicas, da UFMG. Nos meados de março, né, nós somos abordados com relacionado para colocar em prática a organização do CTI. Diante da pandemia do Covid-19, né, a Organização Pan-Americana, ela orientou, né, os países a organizar um serviço de saúde público e privado para receber esses pacientes relacionados ao Covid-19. A gente sabe que na Covid-19 a gente prevê o aumento da capacidade da utilização dos eixos de terapia intensiva diante das questões que a professora ela apresentou aqui. E a gente começou num processo, eu acredito que as coisas só começaram as coisas aconteceram de uma forma, eu creio, bem benéfica lá na UTI do Hospital das Clínicas, um facilitador que nós temos foi a integração da equipe. Sabe, a equipe, hoje nós temos uma equipe assistencial de enfermeiros lá, que presta assistência direta à beira do leito. Foi Isso é fundamental, importante né? falar, né, Ronan, que a gente já tem estudos que mostram que aumentar a proporção de enfermeiros dentro da UTI, a gente também reduz a mortalidade desses pacientes e as morbidades, né? Assim, nós temos uma equipe de enfermeiros que presta assistência à beira-leito, nós temos técnicos de enfermagem assim, muito capacitados e um trabalho multiprofissional, professor, que a gente destaca também, que teve um envolvimento muito grande, né, da equipe da fisioterapia, a equipe médica, e a equipe começou a buscar esse processo. Eu estou à frente, né, da equipe de enfermagem, mas os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, os auxiliares de enfermagem, eles foram fundamentais para que essa organização ela fosse efetivada. Nós tivemos o apoio, né, da gerência do hospital, que nos delegou essa responsabilidade de organizar o setor. A gente organizou um setor com 18 leitos para ser referência, né, do hospital. Né, existe um protocolo de manejo clínico que algumas unidades do hospital ficariam como referência como Covid-19. Foi no dia 18 de março que nós começamos essa tratativa, assim, com muito medo. Eu acredito que o que a gente ouvia nos artigos, né, o que a gente lia relacionado ao processo, o que nos trouxe muita preocupação, a saúde do profissional. É uma preocupação disso, né? Porque nós sabemos que dentro da enfermagem, o contexto nós falamos de segurança do paciente, ele é bem consolidado pela enfermagem. A assistência da enfermagem é baseada na sistematização da assistência de enfermagem, que é o quê? Que vai promover o cuidado, uma assistência enxergando o paciente na sua totalidade. Isso é uma realidade, isso é uma evidência dentro da enfermagem. Então, cabia a nós a organizar os fluxos de trabalho, porque por mais que as terapias intensivas, nós trabalhamos com pacientes de alta complexidade, né, pacientes graves, pacientes em ventiladores, o contexto mudou muito com a Covid-19. O manejo clínico desse paciente, da ventilação mecânica, a segurança do paciente, do profissional da contaminação, devido à alta transmissibilidade, principalmente intra-hospitalar, né, da Covid-19, afetando diversos profissionais da saúde, esses que estão na linha de frente, né, e principalmente a unidade de terapia intensiva, que é onde nós temos períodos onde essa transmissibilidade ela aumenta no processo de intubação, né, no processo de parada. São momentos em que são importantes que a equipe esteja devidamente capacitada. Nós começamos no CTI, mais ou menos em 18 de março, a preparar a unidade. Né, a UTI ela foi toda isolada, né, a nossa UTI ela foi isolada, foi aberto um espaço de apoio técnico para a equipe, né? A partir da porta do CTI, só entra para dentro do CTI quem de fato está devidamente paramentado. Né? E a gente começou a desenvolver o trabalho, o envolvimento de toda a equipe, fazendo um fluxo direcional, sinalização de trajeto, né, dentro da unidade de terapia intensiva, para que as pessoas pudessem movimentar, porque uma vez que a gente mudou a organização estrutural da UTI, fluxo, vestimenta de capotes, né, a gente proporcionou tudo isso para a equipe,
a instituição proporcionou isso para a equipe, a gente mudava o processo de trabalho da equipe. Uhum. Com um processo de treinamento, se investiu muito em treinamento da equipe. Quando nós recebemos a notícia que a nossa UTI ficaria como referência, né, de admitir os pacientes infectados com Covid-19, a gente ficou com medo, né, com muito medo, mas a gente desenvolveu, vamos trabalhar, já que vai acontecer, vamos nos capacitar da melhor forma. Eu acho que eu ouvi uma expressão muito grande de uma enfermeira, porque ela estava de férias durante esse processo que nós estávamos ajustando a UTI, né? Aí, nos grupos de WhatsApp, vários assuntos, várias indagações, né? Aí, quando ela chegou no CTI, já tinha uma semana que o CTI tinha sido organizado e tudo mais, me marcou muito que ela chegou e falou assim, ó, depois que eu cheguei aqui, agora eu estou tranquila. Eu vi que as coisas estão organizadas, que nós estamos nos capacitando para, de fato, enfrentar. Ela percebeu isso porque, de fato, nós investimos em treinamento da equipe. É importante que a equipe esteja capacitada e se sinta segura para prestar essa assistência que faz rotina daquilo que a gente fazia, mas diante essas pressões mudam. A gente fez um trabalho muito interessante relacionado fizemos um levantamento de todas as necessidades que a UTI iria precisar. Primeiramente, nós precisamos da rede de apoio, porque muitas vezes quando a gente vai organizar um setor, nós organizamos internamente, mas externamente é muito importante que nós vemos quais são as redes de apoio que vão sustentar a unidade de terapia intensiva. Né? Quais são os fluxos de admissão, de transporte desse Sem dúvida. paciente, a alta desse paciente, de óbitos, né? Dos manejos com relacionado a isso, o familiar. Né? Eu destaco aqui que a gente está para implantar um processo lá, até com um projeto da professora Andressa, da visita virtual. Porque os pacientes com Covid-19, a gente suspendeu aquela visita para preservar tanto o paciente, preservar a equipe e preservar a questão do familiar também. Né? Então, as visitas são feitas, existe a conversa com os familiares, mas eles não têm acesso ao paciente. Então, diante de um projeto que a Isso. professora Andressa implantou lá na UTI, devido à parceria que nós temos já, a parceria com a Escola de Enfermagem, a professora Andressa, ela é antes da pandemia, e uma coisa que se fez, ela se fortificou, ela se consolidou a cada dia mais, né? Acho que ela deu muito mais frutos, né? A gente pode Verdade, ver Ronan. isso agora. E aí a gente está proposta de implantar a visita virtual, né? A visita hospitalar virtual, para que, de fato, esses pacientes eles se sintam acolhidos. Né? E então a gente começou toda uma trama de organização com serviço de farmácia, serviço de hotelaria, né? O serviço de lavanderia. Todo esse processo ele é afetado dentro da terapia intensiva. Então nós criamos essa rede, trabalhamos e, paralelamente a isso, capacitando a equipe, investir em capacitação. Alguns enfermeiros, eles se tornaram a referência do plantão e eles começaram a capacitar a equipe, Excelente. replicar treinamentos, principal, né, desculpa, de paramentação, né, de paramentar e desparamentar. Segundo os dados, esse é um momento crucial onde que os profissionais de saúde eles se contaminam, no momento de retirar o equipamento, porque são capote permeável, máscara N95, gorro, a face shield, né, que é desculpa, é o protetor facial. Então, assim, bota, nós estamos utilizando botas, né, de cano longo, de borracha. Então, todo esse processo aumenta a carga de trabalho da equipe, né? Esse E processo de traz trabalho também, né, aumenta. Ronan? E hoje a gente estava até conversando disso, né? Esse profissional, ele precisa ter muito mais atenção nessa paramentação e na desparamentação, né? Porque a gente observa que antes não era uma questão habitual na terapia intensiva. E agora é fundamental que esse profissional faça isso. Por isso a importância do treinamento, do planejamento que vocês fizeram, né? Foi fundamental para, de fato, organizar a UTI e o exemplo que você deu, né? A equipe colocou, falou, não, a enfermeira que você contou aí que chegou, falou, não, eu cheguei, eu tô com medo, mas eu tô segura, porque eu sei que está organizado e que eu tenho treinamento que garante essa tranquilidade para conseguir atuar, né?
Eu acho que assim, a gente precisa assumir o nosso papel. Né? Eu, às vezes, como Isso, coordenador da terapia intensiva, cabe a mim correr atrás, a buscar essas questões. A equipe estava. Porque, com relacionado ao contexto da pandemia, mudava diariamente as orientações, tanto da OMS e quanto da Anvisa, né, do Ministério da Saúde. Então, diariamente, a gente tinha atualizações. Então, os EPIs é dessa forma, não, agora vai ter isso. Ah, não, a escassez de EPIs no mundo vai estar muito, muito grande. Então, nós tivemos várias reuniões com a equipe dos suprimentos, de compras, para a gente poder fazer estimativas quanto tempo o nosso EPI vai estar isso, porque isso a equipe fica perfeito. segura. Né? A equipe E ela fica isso segura em traz o saber que ela tem um planejamento, EPI. né? Isso Sim, traz o sim, ela. planejamento. E outra coisa é a elaboração desse plano que vocês fizeram para atender esse paciente. E aí a terapia intensiva, sem dúvida, nesse momento, como a gente já vê em outros momentos também, quando a gente vai construir um plano de catástrofe, por exemplo, né? A terapia intensiva ela sempre articula com essas outras áreas, porque ela de fato é a que mais utiliza na hora que a gente tem essa demanda tão alta, não é isso? O professor, a Cleide Ventura, até perguntou se eu Sim, estou trabalhando com a elaboração de planos de contingência no serviço. Na realidade, a organização que se deu no nosso trabalho, e tinha uma equipe, né, de médicos, de fisioterapeutas, de enfermeiros, que programou o plano de contingência. Né? isso. Paralelamente a isso, essa construção do plano de contingência, as atividades na terapia intensiva elas já começaram a ser implementadas. Aconteceu em algo muito dinâmico. Eu não faço parte da equipe que montou o plano de contingência. Né? Tinha um enfermeiro da UTI, uma enfermeira, né, Ana Carolina, que fazia parte da equipe, né? E a gente, automaticamente, tudo que se ia construindo lá, a gente já ia se adaptando. Né? Quando o plano ele já estava praticamente pronto, a unidade de terapia de intensiva também ela já estava pronta para receber, a equipe foi capacitada, né? A divisão de enfermagem, né? Nós trabalhamos com a diretoria de enfermagem, nós temos esse privilégio no Hospital das Clínicas, essa representação, né? Que é muito importante, da divisão de enfermagem ali no Hospital das Clínicas, um contato direto com a divisão de enfermagem, todo o apoio, né, da diretoria e trabalhando em conjunto para relacionado a isso. Essa organização ela só vai acontecer se de fato houver o quê? O multiprofissionalismo. Né? Porque Isso. E o em um protagonismo e momento. a liderança do enfermeiro, como você coloca aí o tempo todo para a Sim, gente, sim. né? O A enfermeiro enfermagem ele sabe lidar com precisa isso. assumir essa liderança, porque ela faz essa gestão administrativa, isso é muito nosso papel. Né? Eu estou vendo aqui ó, vários colegas seus falando da importância da sua liderança nesse momento. E é fundamental a gente ter uma representação dentro da equipe e que os nossos colegas nos enxergam como uma autoridade para ajudar essa organização. Nada com autoritarismo. E aí conseguir fazer aí essa vinculação com as várias outras categorias profissionais, fazer uma gestão muito próxima, tanto do paciente quanto administrativa, que é o que você demonstrou aí o tempo inteiro, né? E seus colegas, eu estou vendo aqui nos comentários, eles estão reconhecendo. É, e, ô professor, eu acho que o momento de crise, né? A gente fala, isso é um momento de crise, talvez questão da saúde, mas eu acho que esses momentos são momentos que você pode fortificar algumas questões. Eu acredito que nesse processo de organização, o que a gente pôde ter no CTI, eu acredito que foi. Eu acho que eu gosto de trabalhar relacionado a isso. Eu, como coordenador do CTI, eu gosto muito de estudar sobre liderança. Acho que isso Perfeito. está no DNA da enfermagem e trabalhando nisso. Acho que foi uma oportunidade para que a gente apresentasse a liderança de alguns enfermeiros dentro da unidade de terapia intensiva, né? A importância desse enfermeiro de terapia intensiva. Tudo isso que a professora trouxe Perfeito. aí, da singularidade da terapia intensiva, do enfermeiro intensivista, né? O enfermeiro intensivista, o enfermeiro assistencial à beira-leito ali, que tem ali para poder trabalhar. E assim, a liderança está na essência do enfermeiro. Então a gente E pôde uma outra apresentar coisa, isso. Ronan, só para a gente finalizando aqui, que infelizmente daqui a pouco a gente vai passar para a parte clínica, né? E o Instagram só Sim, consegue que a gente divida aí de uma vez.
Uma questão que você compartilha comigo, eu também fui da beira do leito da terapia intensiva e na gestão, e a gente já conversou isso muitas vezes, é que esse líder também saiba atender o paciente, que ele também tenha competência clínica, porque isso traz a segurança para a equipe, que a gente não tem só a questão administrativa, que os profissionais eles podem contar com a gente à beira do leito, né? E eu sei que você tem disso, você também atende o paciente. Isso traz uma segurança enorme para a equipe, né? A gente que é de terapia intensiva sabe disso, né? Sim, sim. Então, eu Ah, queria te mas dar tá ok. parabéns. Assim, se você quiser finalizar só com mais alguma coisa, é uma pena a nossa live ser tão curtinha, né? Não, sim, acho que eu quero, assim, acho que publicamente, né, a gente tem que, com vários acessos, acho que agradecer a equipe, a Viviane, né, a Viviane que está junto com a gente, né, professora, Super parceira, é né? a vice-coordenadora lá do CTI, acho que agradecer a equipe, a equipe pela oportunidade de se deixar liderar. Eu acho que tem Isso isso, né? mesmo. Uma pessoa que colocou aí a questão da comunicação, né? Assim, acho que a comunicação ela é melhor entre a equipe se a equipe está segura, se cada um sabe do seu papel. E a enfermagem ela tem um papel Exatamente. fundamental no enfrentamento da Covid-19. Acho que Sem nós temos dúvida. que assumir esse papel. Eu sou importante nisso. Acho que é isso que nós temos que assumir esse papel, de saber que nós somos importantes nisso. Assim, não é redar, não. De fato, eu sou importante, eu faço a diferença. A enfermagem ela faz a diferença. Eu acho que é isso, e parabenizar toda a equipe de enfermagem do CTI adulto, né? E a equipe multiprofissional. A equipe multiprofissional do CTI adulto, agradecer a professora e a escola de enfermagem pela oportunidade aqui de poder expressar essa. É uma gratidão que eu tenho. Ronan, eu que te agradeço. Você sabe o prazer que eu tenho de trabalhar com você, com a Vivi, com toda a equipe do CTI, né? Essa parceria, como você colocou, ela se fortaleceu. E eu espero que a gente também trabalhe outros aspectos para pensar aí coisas inovadoras em relação ao cuidado, né? A gente já vem conversando sobre isso, publicações, já que o nosso projeto de pesquisa foi contemplado aí com o edital da FAPEMIG, vocês também participam Sim. com a gente, né? A gente está feliz essa semana por isso. E parabenizar o trabalho que vocês fazem, a equipe multiprofissional, que é assim que a gente consegue ir longe, né? E eu espero continuar com essa parceria, mesmo depois, cada vez a gente fortalecendo mais, e que a escola de enfermagem, né, nessa área aí da terapia intensiva que eu tenho trabalhado com vocês nos projetos de extensão, que a gente cada vez faça mais diferença com essa equipe maravilhosa que vocês têm. Obrigada. Obrigado, professora. Um abraço. Agora eu vou chamar a Iris, que vai falar com a gente da parte clínica, e ela vai entrar aí para a gente começar a discutir essa parte. Eu vou começar a falar um pouquinho aqui sobre o que a gente vai fazer nessa segunda etapa da nossa live. Ei, Iris, tudo bem? Oi, tudo bom? Boa noite. Boa noite. Muito Obrigada, viu, obrigada. Iris, você ter aceitado o nosso convite. Eu E que a, agradeço. Muito obrigada por estar a Iris, compartilhando, né, um pouco da nossa experiência. isso mesmo, eu tô vendo aí o barulho do monitor, você tá dentro do CTI, Iris? Isso Tenho mesmo. muita saudade, Iris, da assistência. É Muita da. A gente acaba participando, né? Nesse momento de verdade, pandemia, essa é a acaba ideia, indo para né? Que a gente. assistência, é Isso verdade. mesmo. Então, essa segunda parte, a gente vai tratar da questão clínica, né? Do que mudou na terapia intensiva em relação ao atendimento desse paciente infectado com a Covid-19. A Iris, ela é enfermeira intensivista lá no Hospital do Sergipe, né, Iris? Isso, no E Hospital ela de vai. Cirurgia. No Ótimo. Se Hospital você de quiser Cirurgia, falar em um pouquinho, Sergipe. ótimo. Fala um pouquinho do que vocês estão fazendo em relação ao atendimento. Então, o colega Renan foi muito bom na fala, né? Trazendo a importância dos protocolos, fluxogramas e o investimento me escondi aqui, mas investimento nos treinamentos, né? Porque a equipe capacitada é tudo para o desenvolvimento da Sem dúvida. assistência segura ao paciente, não é isso?
E aí, o manejo clínico é o atendimento, a gente identificar precocemente o desconforto Isso. respiratório do paciente, os sinais clínicos, a gente associar com a clínica, uma anamnese segura, o exame físico, os sinais clínicos que ele vem apresentando, suave, o teste rápido. E aí, para que a gente possa ter uma evolução satisfatória do paciente. Eu queria, Iris, para a gente começar a falar o que é a doença crítica. Oh, O que a gente Andressa. observa nisso? Voltamos? O que a gente Sim, você observa? repete para mim, por favor. Ótimo. A gente vai começar a discutir, como a gente pensou, falando o que é o paciente grave com Covid-19, né? Tem a doença grave, que é esses 20% aí dos pacientes que eles vão apresentar, e desses 5% vão ter a doença crítica, que a gente chama, que ele vai precisar da terapia intensiva, né? Isso. E o que a gente observa? Esses pacientes, eles vão ter uma insuficiência respiratória grave, hipoxêmica, Isso. e o papel do enfermeiro, né, Iris, até fora da UTI, para conseguir identificar esses sinais de agravamento. Isso Para que mesmo. o paciente já não chegue para nós na terapia intensiva com uma insuficiência respiratória, já o que a gente chama de deteriorada, né, com sinais de choque, porque isso piora o prognóstico desse paciente. Então, os nossos colegas, os técnicos de enfermagem, enfermeiros que estão nas unidades de clínica, nas unidades básicas de saúde, é fundamental que eles também tenham conhecimento sobre isso, né? Sim. A gente Conhecer aqui, vê principalmente, né? que é perfeito. A gente precisa ter essa competência clínica, né? E esses Isso, pacientes, conseguir eles vão ter identificar de forma necessidade da precoce. ventilação. Fundamental, Conseguir identificar de forma precoce para que a gente possa criar um plano de cuidado para esse paciente, para o cuidado integral o paciente. Tá me ouvindo, Andresa? Tô te ouvindo. Tá, né? Pronto. A visita, Perfeito. eu sempre, todos os planos de cuidado, a gente sempre define com a visita multidisciplinar, tá? O enfermeiro, o médico e a fisioterapia, porque são os mais envolvidos, né, junto com a equipe técnica, no cuidado ao paciente, principalmente o crítico que está dependendo de uma ventilação mecânica. E a gente, né, Iris, só destacando isso um pouco, quando a gente vê o dia a dia da UTI, o enfermeiro ele é fundamental para isso, junto com a equipe técnica. Porque ele que vai falar, ele está ali à beira-leito 24 horas. E é ele que vai contar a história de como que esse paciente evoluiu, o que precisa ser modificado de parâmetro na ventilação mecânica, né? O que a gente fez aí de cuidado, né? Isso. Todos os sinais que ele apresenta durante as 24 horas, porque a gente que está diretamente ligado ao paciente por 24 horas, né? Os técnicos, exato, né? Os nossos olhos, e a gente fica acompanhando, monitorando também para estar participando desse plano de cuidado. E aí vem a questão também do banho no leito do paciente crítico, para a gente estar avaliando com relação à estabilidade clínica do paciente, se ele tem uma condição de uma mobilização naquele momento, questão dos parâmetros vitais, a saturação, se realmente está ideal, porque o paciente COVID, ele rebaixa por hipoxemia. Então, dos critérios que eu posso estar observando antes de realizar qualquer procedimento é a saturação, junto com os outros se associam, né? Frequência cardíaca, frequência respiratória. Sempre importante estar monitorizado, a gente está observando. Isso, então o enfermeiro, ele vai fazer o exame físico, né, através do processo de enfermagem aí na primeira etapa, e ele vai determinar qual que é o melhor momento para que ele prescreva esse cuidado corporal, né? O cuidado bucal que mudou, né? Agora, o paciente com Covid, a gente usa o peróxido de hidrogênio a 1%, né? Aqui estamos utilizando a água filtrada com oxigenada e a clorexidina bucal faz a cada 12 horas também. E é importante a gente colocar, porque vai ter aluno aí assistindo a live, enfermeiros de outras áreas, né? Que a clorexidina ela vai reduzir o risco de pneumonia associada à ventilação mecânica. Isso mesmo. Então a gente também melhora em relação ao risco desse paciente da pneumonia associada à ventilação mecânica.
Então, é Isso. outro parâmetro que a gente vai olhar e construir no mapa de risco desse paciente, que é o mesmo de qualquer paciente de terapia intensiva. Isso. Porque aí o que a gente quer é prevenir qualquer infecção, porque o paciente vai estar invadido de vários dispositivos, e aí o pulmão já vai estar comprometido, não vai estar fazendo uma troca gasosa adequada, né? Porque não tem disponibilidade pulmonar adequada, e com a pneumonia associada à ventilação mecânica, que é o que a gente não quer para associar junto com essa pneumonia viral. Sem dúvida. Aí, a gente piora muito o quadro isso. clínico do paciente, né? Ele É já triplicar tem o olhar para o paciente, né? Isso, porque ele já tem aí, a gente observa, né, tem observado nos estudos, que esse paciente, infelizmente, tem uma chance de mortalidade que chega a quase 50%. Sim. Quando ele tem outros fatores de risco associados, como hipertensão, diabetes, pacientes idosos. Então, a gente precisa aí gerenciar os outros riscos de segurança do paciente, prevenir infecção do trato urinário, prevenção da PAV, né, que você acabou de contar para nós, do acesso venoso central, tanto da inserção quanto da manutenção. Vigilância infecciosa de uma forma geral, né? Geral, exatamente. Balanço hídrico, que diz muito do paciente, ele que fala a clínica do paciente para a gente, o balanço hídrico. E um paciente COVID, ele precisa estar negativo, mais negativo, não é isso? Para facilitar o desvame ventilatório. Então, assim, que é o nosso detalhes... objetivo, né? Tirar ele da ventilação o mais rápido possível. O mais rápido possível. E aí são detalhes pequenos que a gente precisa estar enfatizando na visita multidisciplinar para que elabore um plano de cuidado o melhor possível e que seja integral para aquele paciente. Perfeito. Tem também a questão dos pacientes que necessitam da pronação. Isso. Iris, a gente podia só organizar um pouquinho, vamos falar um pouco agora da paramentação e da desparamentação? Sim. Que aí a gente entra na sequência rápida da intubação, falando um pouquinho da PCR, das diferenças, do manejo hemodinâmico, e aí a gente fala da pronação, que vocês têm uma experiência aí muito legal que eu queria que vocês contassem pra gente. Pronto. Com relação à paramentação, investimos muito nos treinamentos para a equipe técnica e a auxiliar, né, nutrição, laboratório, criamos um fluxograma para restringir o número de profissionais também aqui dentro e aí conseguir controlar essa transmissibilidade do vírus. A paramentação é feita sempre no momento, a gente dividiu, né, o fluxo da UTI, área limpa, área contaminada, é sempre feita na área limpa para que eu possa entrar na UTI. Aqui a gente pede para que todos fiquem padronizados como o capote semipermeável com a primeira pele, certo? N95 por todo o turno do trabalho, gorro, óculos de proteção ou a face shield, a depender. E a face shield é importante a gente colocar que muitos locais têm utilizado ela para reduzir a chance da contaminação da N95. Isso. Uma vez que a gente tem esse problema, né, atualmente, com o número de EPIs, até para compra, né? A restrição, isso mesmo, no mercado. A gente aqui, quando vai realizar o procedimento, está utilizando a cirúrgica por cima da N95, mas a face shield, porque aí dá uma segurança maior. Isso. E a gente consegue dar continuidade por 7 dias. Do uso da N95. Você quer falar um pouquinho da sequência da paramentação e da desparamentação? Pronto. Foi elaborado o protocolo interno aqui. Paramentação a gente utiliza o semipermeável, luva e o gorro. Fora do box do paciente. No box do paciente já está com óculos de proteção também, e a N95 eu já vou estar, porque é um dos critérios para entrar dentro do ambiente da terapia intensiva. No box do paciente... Iris, a gente vai ter gente que não é enfermeira intensivista, só para a gente explicar um pouquinho a importância da gente ter a N95, é por conta do aerosol, né? Os pacientes eles estão em ventilação mecânica, nem todos a gente consegue colocar no sistema fechado de aspiração, então a gente vai ter que fazer a desconexão da ventilação mecânica e nesse momento a gente tem aí a produção de aerosol e por isso a necessidade da gente utilizar a N95 dentro das UTIs, né? Isso, para todo procedimento que gere aerossóis, né? O ecotransesofágico, a intubação, a RCP, a fralda com dejeções, que também é um risco, né, de transmissão.
O banho do paciente, por conta do movimento, estímulo de tosse, e aí a gente recomenda o uso da N95, e o Ministério da Saúde, né? Seguindo Isso as mesmo. recomendações do Ministério da Saúde. A gente utiliza por 7 dias a máscara cirúrgica, e aí no box do paciente a gente utiliza a luva, coloca a luva de procedimento, estéreo, a depender do procedimento que vai realizar, certo? Uhum. Feito o procedimento, descarta a luva mais o capote dentro do box do paciente ainda, certo? E aí fora do box a gente retira a face shield, separa em um local para higienizar. Aqui estamos higienizando com Germe-Rio, da parte limpa para a parte suja, né? De trás para frente, para que não haja contaminação cruzada. Descarta a cirúrgica e mantém a N95, por conta da proteção da cirúrgica que a gente já envolveu. Sim. O momento da desparamentação é bem crucial, né? É o risco maior que a gente tem. E sempre eu peço para que as meninas fiquem monitorando fazer um checklist. Capote retirada dessa forma, face shield dessa forma, óculos dessa forma. A higiene das mãos, né, que precisa a cada retirada, na verdade. A cada retirada, a higienização das mãos. Isso mesmo. E a gente sabe desse risco da desparamentação, né? Então, por isso a importância de ficar atento, orientar, treinar esse profissional exaustivamente para que ele consiga, né, ter tranquilidade na realização dessa... Exatamente, né? Porque é uma coisa relativamente nova, né? De qualidade. Isso mesmo. Perfeito. E agora a gente pode falar um pouquinho do protocolo de intubação orotraqueal, da sequência rápida para intubação, né? Que a gente pensou aí, só para contar um pouquinho para o pessoal na live, de falar da sequência rápida, que é um risco que o paciente tem durante a intubação da parada cardiorrespiratória. Então a gente vai falar da sequência rápida, do risco da parada cardiorrespiratória, então o que a gente faz de diferente, e também dos cuidados que a gente vai ter com a ventilação mecânica, não é isso? Isso então você mesmo. Quer começar a contar aí, a gente vai conversando? Sim. Para o protocolo de intubação de sequência rápida, que na verdade é retardada, né? Porque a gente inicia aqui a gente deixou como protocolo a ketamina, succinilcolina, a lidocaína, como o bloqueador, né, muscular. A gente administra a lidocaína, espera os 3 minutos do período de latência da medicação para administrar a succinilcolina. Tem rocurônio também no nosso protocolo. E faz a pré-oxigenação. A pré-oxigenação a gente monta o circuito com ambu, com reservatório, acoplado ao oxigênio. E nessa conexão a gente utiliza a máscara do ambu, certo? Com o sistema de aspiração fechado e o filtro. Aqui a gente utiliza o filtro HME-F, porque ele faz as duas funções, a umidade e a filtração, né? A impureza. A gente não está utilizando o EPA junto com a HME. A gente padronizou o filtro e a troca para cada 7 dias, por conta da clínica do paciente com COVID. Não tem muita secreção. Em casos de secreção, a gente reduz o tempo de troca. Mas por conta da clínica, por não precisar estar aspirando a cada 3 horas, se necessário, aí a gente padronizou por 7 dias a troca. E a gente faz essa conexão e aí sempre atenta, porque aí tem que fazer uma comunicação em alça fechada. Isso, e uma coisa importante, só da gente colocar um pouquinho antes, é de sempre na hora da intubação, né? Então planejou, vai intubar, deixar todo o material pronto, tudo testado, as medicações aspiradas, os profissionais que vão entrar com a paramentação correta para aquele leito, né? Para reduzir aí a chance de qualquer intercorrência com esse paciente. No nosso protocolo, no nosso carrinho de parada, a gente já padronizou também os kits COVID. A gente coloca o capote impermeável, porque aí quando puxa já está lá beira-leito, padroniza, não perde muito tempo para agir na vida do paciente, né? E aí, a sequência de intubação rápida, a gente faz dessa forma, né? Acoplando o sistema de aspiração fechada mais o filtro HME. A comunicação em alça fechada,
intubação, e a gente tem que estar atenta porque precisa clampear o tubo. Intubou, a gente clampeia e o ventilador precisa estar na modalidade do stand-by. E só depois que a gente desclampeia que vai tirar dessa modalidade. Porque E é importante quanto menos falar desconexão, porque, né? melhor. Isso, quanto menos Isso. desconexão, menor. O pulmão já está doente, né? Inflamado, com fibrose. E aí, o que a gente menos quer é desconectar pelo risco também de aerossol para a gente. É um risco para a equipe, não é? É um dos momentos cruciais aí da Isso contaminação dos mesmo. profissionais, né? Isso mesmo. Aí da parte da intubação, da RCP, paciente parou. Primeira coisa que a gente tem que lembrar, né? Se ele parar e a gente não tá ali próximo, a primeira coisa que a gente precisa paramentar, né? Isso está em todos os guidelines pelo risco que a gente tem de contaminação. Muitas vezes a gente pensa assim, nossa, mas eu vou paramentar para entrar e o paciente que está ali. Mas isso pode custar muito caro, a gente ficar um tempo muito afastado e não cuidar de vários pacientes. Além disso, o risco para o próprio profissional. Então, isso é uma premissa básica, né? Sim, ele paramentar que a antes gente de entrar leva para cena. casa também, né? E Sem aí, dúvida. uma das contraindicações é ventilar. O sistema de pré-oxigenação que eu falei, acoplado, né? A gente não pode ventilar o ambu. É só para ofertar oxigênio para o paciente naquele momento. A gente não pode fazer a manobra, que é o Bem risco lembrado. maior de gerar as partículas de aerossóis. Sim. E aí vem a parte... Saiu aqui rapidinho. A da RCP, né? A gente segue o ACLS com cuidado também para não se contaminar. E aí vem a parte dos parâmetros ventilatórios. Os parâmetros ventilatórios, a gente monta, somos responsáveis, né, por montar e por testar o ventilador mecânico. E é importante falar, né, que na PCR o indicado é que o paciente seja mantido na ventilação mecânica, né, acoplado ao ventilador, nesse caso. Isso mesmo. Justamente para reduzir o risco do profissional contaminado, né? Que a gente faz as compressões. Exatamente. Isso mesmo. E aí a gente ajusta, os parâmetros ficam sob responsabilidade da fisioterapia, que vai estar auxiliando a gente. Uma coisa que eu não falei também é que a gente restringiu o número de profissional para atender o paciente na intubação de sequência rápida. Deixou o enfermeiro, o médico e o fisioterapeuta, porque quanto menos mais gente, menos risco de contaminação. E uma coisa importante é que o enfermeiro saiba manipular o ventilador mecânico, a gente sabe que a gente está numa situação de pandemia, né? Então, em muitos lugares a gente conta com o fisioterapeuta ainda numa programação mais fina, em questões de outros ajustes, mas o enfermeiro intensivista ele tem que saber manusear o ventilador mecânico como qualquer membro da equipe. E também a importância dele treinar outros enfermeiros para essa manipulação, porque na maioria das situações a gente vai ter o médico e o enfermeiro, né? Os parâmetros básicos, principalmente, né, de início, para a gente quando acoplar a ventilação. Isso mesmo. E aí faz parte da evolução diária do paciente, né, a pronação. E a gente vem fazendo diariamente a pronação e está tendo uma evolução muito boa. A gente já teve até alta de paciente grave, pronado, saiu caminhando da UTI. Isso é muito bom a gente acompanhar essa evolução. Que bacana, Iris. Se você puder contar um pouquinho do protocolo que vocês fizeram, né? Sim. Porque essa questão da enfermagem agora desenvolver outras tecnologias, outras formas de cuidado é fundamental, né? Além da gente trabalhar e aprimorar aquilo que a gente já tem aí na literatura, é importante também a gente pensar em outras maneiras para esse cuidado. Banho no leito, a gente pode pensar numa redução de contaminação, os procedimentos que são aí básicos da enfermagem, né? Sim, sim. Se você puder contar para a gente do protocolo que vocês elaboraram, né? O que ele tem contribuído para esse paciente? Sim, um dos protocolos, né, que elaboramos foi o checklist de pronação, que fica sobre... Aí a gente define o líder, geralmente o líder é o enfermeiro, para que a gente inicie. Porque sempre o protocolo de pronação vai iniciar pelo cuidado do enfermeiro, que é o cuidado com a sonda nasointeral, por conta do risco de broncoaspiração do paciente. A gente sempre desliga, no protocolo, a gente pede que desligue a 2 horas de antecedência.
E aí a gente precisa também ter cuidado com relação via aérea, se realmente tem todo o material para atender aquela necessidade, carrinho de emergência, que é da nossa responsabilidade a checagem, se realmente tem todas as medicações necessárias para atender o paciente naquela manobra. Olhar o cuff do balonete, né? É importante a gente Isso. avaliar aí a pressão do cuff do balonete para garantir que Isso. essa via aérea, né, está segura, né, durante essa Isso. manipulação. Os coxins a gente deve providenciar também, né? Porque vai precisar para colocar em tórax, quadril do paciente, para facilitar a mudança de decúbito e diminuir o risco de pressão sobre a pele, para que a gente não tenha uma lesão por pressão. Sem dúvida. O cuidado da pele a gente está fazendo diário, seguindo a escala de Braden também. É importante incluir também no checklist, foi um dos critérios que a gente utilizou. As travessas, a higiene, o uso de placas de hidrocoloide, que aqui a gente está utilizando o Opsite, que é um dos dispositivos que a gente tem para reduzir a lesão por pressão, né? O risco, aumentar o risco de diminuir a lesão por pressão. A fixação do tubo, se realmente está adequada, a fixação da sonda, se realmente está adequada, os dispositivos, se realmente está fixado de forma correta, quais são as medicações necessárias para aquele momento da pronação, para a gente reduzir o quantitativo de fios, para que não gere um evento adverso. A manobra... E uma coisa, né, Iris, importante, rapidinho, só lembrando aqui, é do enfermeiro antes ele já ter feito o exame físico, identificado se esse paciente tem condição hemodinâmica, ventilatória, naquele momento, né? Se ele precisa de alguma estabilização hemodinâmica, ventilatória, especialmente no caso dos pacientes com Covid. E aí ele já faz essa programação toda. Então o processo de enfermagem está aí o tempo inteiro permeando o nosso trabalho, né? Isso. E o nosso protocolo é dividido no momento da manobra e no pós. Aí justamente tem todos esses critérios de estabilidade hemodinâmica, se realmente o paciente tem critérios de pronação, a gente discute sempre visita beira-leito. Se você quiser falar um pouquinho dos critérios que vocês têm adotado aí para pronação. Sim, sim. A gente também utiliza a escala de RAS, da sedação, para ver se está adequada a sedação, por conta do risco que ele tem entrar na ventilação mecânica devido aos parâmetros, precisa ajustar os parâmetros. A gasometria, a gente precisa estar avaliando também quais são os parâmetros da gasometria, porque a gente define na primeira hora pós-prona, a primeira coleta de gasometria, 6 horas pós-prona, 12 horas e às 18 horas, porque no mínimo ele precisa ficar 16 horas pronado, no máximo 24 horas, e se tiver a necessidade, depois da supina, a gente precisa realizar uma nova prona com 4 horas após supina. E aí a gente precisa estar avaliando esse paciente como um todo. Além dos exames laboratoriais, o tempo inteiro os sinais vitais, né, que são fundamentais a essa monitorização 24 horas por dia desse paciente. Isso mesmo. E aí, para os critérios... Gente, reconectar aqui com a Iris. Enquanto isso, falando só um pouquinho, a Iris voltou. Voltei. A internet tá ruim. Ainda mais dentro da UTI, né? Sempre ruim, qualquer UTI, né? Você repete para mim, por favor, Andresa? Então, a gente estava aí falando dos critérios, né, para pronar esse paciente. Sim, quais são os critérios para pronar? A gente vai ver a PIP, né? Se realmente está elevada no valor adequado, se a gente consegue ajustar ou não. Platô, a FiO2, se está adequada, se não está. E quanto mais elevada, mais um critério maior para fazer essa pronação. E a modalidade ventilatória, a ausculta pulmonar também a gente tem que fazer antes da pronação, porque aí vai estar diminuído, né, a ausculta pulmonar, e aí é uma certeza de que realmente ele não está bem na ventilação mecânica, que a gente precisa fazer, ter uma forma para expandir esse pulmão. Exato. Então, né?
E aí a gente tem que observar esses critérios junto com a fisioterapia e o médico para estar discutindo se Verificar o realmente é raio-x, necessário né? raio-x Tomografia, também. se esse paciente tiver feito recentemente, né? Isso mesmo. E a gasometria, né? O pH, PCO2, PO2, bicarbonato, para que a gente possa tá vendo essa necessidade da pronação. Perfeito. Então, esse paciente, se a gente for resumir, começar a fechar aqui, né, Iris, que o nosso tempo está quase acabando, a primeira coisa é dar os parabéns para o trabalho que vocês estão desenvolvendo aí, né? Tudo muito bem elaborado, pensando sempre na equipe e também avaliando com maior cuidado essa parte clínica, científica da enfermagem, utilizando o processo de enfermagem. Tem um colega aqui que está perguntando da RCP na pronação. Vocês já tiveram algum caso aí? Não, o que não vocês tivemos. recomendam nesse caso? O que o protocolo de vocês traz? Segue protocolo do ASLS na pronação. Da CLS. A Perfeito. gente mantém isso. Ótimo. E uma coisa assim para colocar, né, fazendo um resumo, esse paciente do ponto de vista clínico, aí você vai me interrompendo, tá, Iris, com a experiência que vocês estão vendo aí. Dentro da terapia intensiva, o enfermeiro ele tem um papel indiscutível, né? É difícil a gente falar, né, que de qualquer questão em relação à importância do enfermeiro em todas as áreas de atenção à saúde. E na terapia intensiva é fundamental que a gente trabalha muito com mapeamento de risco. A gente já sabe que o paciente, a gente fala isso muito, né? Ele já gastou todas as reservas dele. Então, a gente tem que prevenir tudo que a gente puder. A gente trabalha muito com gestão de risco para esse paciente, o que é fundamental. Então, a segurança do paciente, ela está aí mais do que nunca em voga, né? Sempre. Para que esse primordial. paciente... Fundamental, porque se esse paciente, a gente não pensar aí no cuidado dele para que ele não apresente outras complicações, a gente já sabe que ele tem uma chance de morbimortalidade muito grande, né? E é fundamental a gente planejar a assistência dele, elaborar um plano de cuidados a partir dessa avaliação do enfermeiro, o histórico de enfermagem, o exame físico, levantar os diagnósticos de enfermagem, propor as metas e elaborar um plano de cuidados real para essa demanda toda que a gente tem agora, que a gente também precisa pensar nisso, né, Iris? Sim. A gente vai ter um volume de trabalho muito maior. E também essa questão toda que a gente colocou no início, se a terapia intensiva tiver todos os fluxos dela organizados, a equipe treinada, segura, isso tudo, e uma equipe multiprofissional muito bem alinhada, isso garante que a gente faça um trabalho aí de extrema qualidade. E que foi o que o Ronan trouxe na experiência dele da organização de serviço e a Iris também. Então, eu queria já colocar aqui o agradecimento, tanto para o Ronan quanto para você, Iris, vocês terem aceitado. Eu, como enfermeira intensivista, fiz questão de trazer enfermeiros que estão na linha de frente, porque isso faz toda a diferença, né? O curso que a gente está trabalhando aqui de manejo clínico, aqui com a equipe, inclusive tem o André aí do Sergipe, né, que trouxe essa indicação. Eu já queria agradecer aqui o André também, né? Vocês têm trabalhado aí em conjunto. Esse curso de manejo clínico, ele tem esse objetivo, que o profissional ele tenha a visão toda, né, desse paciente. É um curso aqui da Escola de Enfermagem, em parceria com a Faculdade de Medicina da UFMG. Além disso, dentro desse curso, a gente trouxe o Saudarte, que é para trazer arte e também outras formas para esse profissional que já está trabalhando sob uma pressão absurda. A gente da terapia intensiva está acostumado a trabalhar assim, mas cada vez essa pressão aumenta, né? Sim, diante muito. da pandemia. E para trazer um alívio para esse profissional, que a gente quer que ele saia, que todos nós saiamos desse problema que a gente tem enfrentado de uma maneira mais amena, né? Porque o problema já está aí colocado. Sim. E além disso, a gente tem essa proposta do Conectando Vidas, que é um projeto de extensão para promover a visita virtual. E o